Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente com a nossa aula de ensinamento sobre as contas da família, sobre como que nós podemos, melhorar a finança na nossa casa. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre despesas, né? Então, de um lado, né, para quem está chegando agora também, seja bem-vindo, seja bem-vinda, né? Esses vídeos são para que nós possamos passar por esse período de crise mais fortalecidos, né, economicamente, com as despesas da nossa casa mais organizadas. Então, esses vídeos da conta da família é importante para que a gente se organize mesmo dentro da nossa casa. E para isso, né, na aula passada nós falamos um pouquinho sobre receitas, né, sobre tudo que a gente tem recebido, né, seja salário, seja benefícios do governo, seja diárias, seja itens que nós estamos vendendo, né, como máscaras, pão, bolos, cucas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as despesas, né? Sobre as despesas da nossa família. Então é importante, gente, que as despesas elas sejam divididas em dois momentos. O primeiro momento são as despesas necessárias, ou seja, as despesas básicas, aquilo que eu não posso passar o mês sem pagar e sem locomover, né, sem dar uma manutenção nessa engrenagem. Essas são as despesas necessárias. E de outro lado, nós temos as despesas extras, né? O que pode ser considerado como extra? Extra pode ser considerado um imprevisto, né? O conserto de uma máquina de lavar roupa, o conserto de uma geladeira, ou também uma para as mulheres, né, que gostam, né, uma ida no salão, né, para fazer uma unha, para fazer um cabelo. O que mais que pode ser extra? O famoso condicional, né, para agora que nós estamos nessa fase de ficarmos em casa, né, algumas pessoas têm recebido na sua casa, né, amostras de sapato, amostras de roupa, que nós podemos provar no conforto da nossa casa, mas que isso gera uma despesa. Então, nesse momento, a gente tem que estar bem atento aonde que nós vamos empregar os nossos recursos, porque eles estão sendo bem suados, né, para ganhar, e a gente tem que saber onde é que está indo, né, essas despesas, onde que nós estamos investindo, e tendo também um gasto consciente das nossas despesas. Vamos lá? Vamos pegar o nosso caderno, a nossa caneta para começar a anotar? Vamos lá? Despesas necessárias ou despesas básicas. Então, para a gente se organizar, né, novamente no nosso caderno, eu dividi elas em graus de prioridade, certo? Então, o que vem primeiro? Primeiro vem para aquelas pessoas que pagam aluguel ou que têm prestação da casa própria, é o nosso primeiro item. Então, nós vamos escrever despesas básicas ou necessárias, e o nosso primeiro item é aluguel / prestação da casa, para aqueles que têm prestação da casa. Depois vem a luz, a energia elétrica, a água, a internet ou o celular, ou os dois, certo? Para aquelas pessoas que têm internet em casa, então soma a internet com a conta do celular ou crédito no celular também, né? Para aqueles que são pré-pagos, e coloca aqui nesse item celular / internet. Depois vem um outro item, locomoção ou vale transporte. Para aquelas pessoas que têm os dois, soma quanto gasta de vale transporte, mais o que gasta com combustível para aquelas pessoas que têm carro ou moto, e coloca nesse item. Depois disso, educação, né, sendo aquela contribuição que as escolas municipais ou estaduais pedem, ou também uma creche, ou também uma escola particular. Aqui nós vamos colocar esse tipo de despesa,
seja também um curso que eu estou fazendo, pode ser um curso online, se ele for pago. Se eu faço uma faculdade, é nesse item que eu vou escrever educação, eu vou escrever a mensalidade que eu pago todo mês. Depois disso vem a alimentação. Gente, alimentação, muito cuidado. Às vezes, nesse tempo de ficar em casa, nós estamos empregando mais ou até 50% do nosso rendimento, do nosso salário, daquilo que está entrando na nossa casa de dinheiro, de receita, na alimentação. Então vamos ter um cuidado na hora de anotar isso, porque é tudo que a gente gasta. É o pão que eu compro um dia sim, um dia não na padaria. É se eu pego uma cuca e peço para entregar na minha casa. É se eu compro de repente alguma coisa lá, os ovos que passa o carro do ovo. É tudo que é alimentação vai nesse campo aqui, tá bem? E embaixo nós temos lazer. Gente, o lazer nesse momento da pandemia é o delivery, é o churrasco do final de semana. Esse momento de pandemia, fazer churrasco no final de semana é um lazer, é uma espécie de lazer. Então eu preciso encaixar ele nesse item aqui. Então se eu estou gastando tantos reais para fazer churrasco, eu tenho que somar esses reais, essa quantidade, né? Se eu faço 2 churrascos por mês, quanto isso está dando no mês? Se eu peço 4 vezes comida por semana, ou desculpa, por mês, quanto isso está gerando de despesa no mês? Lembrando que a gente está listando as despesas do mês de maio, certo? Para a gente ter um controle financeiro, tá bem? Dentro da nossa casa. Depois disso, gente, vem o crediário. Ah, Débora, mas eu não comprei mais nada, eu não fiz mais nenhuma conta, né? Eu estou me controlando. Isso mesmo, ótimo. Mas quando chegou a pandemia, eu ainda tinha algum carnê, eu ainda tinha alguma condicional para pagar, eu tinha ainda, de repente, algum parcelamento. Esse parcelamento vai aqui. Tá bom? Eu vou listar esse parcelamento ainda que eu tenho e importante, quantas parcelas eu ainda tenho para pagar disso, certo? Para eu ter noção de futuro, de quanto eu ainda tenho que me organizar para quitar essa dívida, certo? Eu não estou atrasada com ela, mas eu tenho ela todos os meses. E o último campo é as dívidas que eu estou atrasada. É a dívida atrasada, é aquilo que quando chegou a pandemia eu já não estava dando conta de pagar e aí a pandemia chegou, aí que eu não dei mesmo. Então eu acumulei, eu estou sem pagar essa dívida, mesmo assim eu vou listar o que eu estou devendo, porque, gente, a gente precisa saber o que e quanto nós estamos devendo, certo? Para saber quanto tempo isso vai levar para que eu coloque minhas contas em dia, tá bom? Então, gente, nós vamos listar tudo isso, tá? Peguem as contas, né? Senta, né, com a esposa, com o marido, né? Senta com o seu cônjuge para fazer isso aqui juntos. E isso vai dar uma visão de que vocês estão recebendo e o que vocês estão gastando dentro do mesmo mês, certo? Nós estamos falando no mês de maio, tá bom? E aí na próxima aula, no nosso próximo ensinamento, nós vamos começar a trabalhar em cima desses valores, tá bom? Nesse momento agora, não se preocupem, não se assustem, se o que vocês estão, né, devendo, ou qual é a despesa, ou qual é os gastos, seja maior do que os rendimentos, tá? Nesse momento ainda não é momento de se assustar, mas é momento da gente ter essa informação, se conscientizar disso para seguir em frente, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Fiquem com Deus.